Se você quer captar mais pacientes e está achando que fazer mais publicações na rede social vai resolver o seu problema, não é isso que vai resolver o seu problema. O processo de venda, o processo de captação de um cliente, de um paciente, ele é um processo de 3 etapas. Atenção, relacionamento, interesse e conversão. No processo de atenção, você precisa chamar a atenção de alguém aleatório que ainda não te conhece. Normalmente, isso é feito através de um post, depois de um anúncio patrocinado, por exemplo. Você vai atacar a pessoa pelo desejo dela. Por exemplo, tratamento de gordura localizada com resultados imediatos. Esse pode ser um título de um conteúdo que é topo de funil, ou seja, para o momento de atenção. Se você produz um post como esse, que vai chamar a atenção de muita gente, e coloca ele no tráfego, ou seja, faz um anúncio patrocinado nas redes sociais com esse conteúdo, vai chegar muita gente interessada nesse assunto, ou seja, despertou a atenção da pessoa, mas ela ainda não está pronta para fazer a compra de um procedimento. Então, por isso que muitas vezes você talvez já tenha tentado fazer um patrocinado, não deu muito certo, ou já contratou um gestor de tráfego, por exemplo, e também não deu muito certo, é porque esse processo de venda, de captação de um paciente, desde o Instagram ou do canal que seja que você faz essa captação até o momento da venda, de fazer o cliente passar o cartão, por exemplo, é um processo simples, bem definido e científico. Para cada uma dessas etapas de funil, existem gatilhos mentais específicos que você dispara. Então, nesse primeiro momento de atenção, dor e desejo funciona muito bem, mas depois você precisa relacionar, gerar interesse e consciência. E o que eu digo com relacionar? Se você posta, por exemplo, uma foto sua contando um trecho da sua história, você gera conexão, porque histórias geram conexão. Seres humanos são preparados para ouvir história desde que são pequenos. E isso gera muita atenção e quebra o gelo da pessoa sobre você, gera um nível de confiança a mais de alguém que nunca te viu. Então essa seria uma segunda etapa do funil. Ah, mas aí depois que a pessoa viu minha história, ela está pronta para comprar? Ainda não. Você precisa quebrar as objeções dela sobre o procedimento que ela tem interesse. Então você precisa falar como que funciona a recuperação, precisa ficar de repouso ou não, se os resultados são imediatos ou não, quais são os resultados possíveis de serem alcançados. Não, você não vai fazer uma promessa, ó, você vai ficar assim, mas você pode perder até X, você pode reduzir até X, os resultados já são imediatos a partir da outra semana, não tem contraindicações, ou as únicas contraindicações são gestantes, por exemplo. Isso é quebra de objeções, são perguntas que as pessoas frequentemente vão fazer, são sempre as mesmas, né? Quem pode fazer? Ah, eu tenho trombofilia, posso fazer tal procedimento? Ah, tenho trombofilia, posso fazer tal procedimento? Tenho diabetes, posso fazer isso? Quem tem queloide pode fazer isso? Então isso são objeções que vão surgindo, né, enquanto a pessoa desperta o interesse pelo produto. Se ela chega a fazer essas perguntas é porque ela tem interesse, ela quer saber se ela pode, se é para ela realmente, se vai gerar o benefício que ela quer. Então, nessa etapa de relacionamento, você gera consciência sobre o procedimento. Você pode, por exemplo, postar um depoimento de alguém que já fez, ou contar, se você não quer expor o depoente, gravar um depoimento, ou mesmo o depoente, né? Normalmente conseguir um depoimento não é tão fácil, não é todo mundo que está disposto a sentar na frente da câmera e gravar um depoimento. Você mesmo pode aparecer ali e falar, olha, um tempo atrás ou na semana passada eu atendi uma paciente com a dificuldade YX e ela pensava que ia ser assim, mas no final o resultado foi esse, ela ficou muito feliz e hoje ela está assim. Então é um jeito de você também contar um case, quebrar um pouco daquela objeção, quebrar um pouco daquela insegurança, você contando que alguém fez e teve sucesso, porque a pessoa normalmente ela tem medo de errar sozinha, porque ela nunca fez. Então, por isso as indicações funcionam muito bem. Olha, fiz preenchimento labial com a fulana, olha como ficou bonito. Aí ela fala, agora eu confio de fazer com a fulana, porque quebrou a objeção, ela não vai mais errar sozinha, né? O ser humano tem esse medo de errar sozinho. Então, contar cases são gatilhos mentais dessa segunda etapa do funil. Já na terceira etapa do funil, o objetivo é conversão. Beleza, você já entendeu o que dá para fazer, você já me conhece, você já sabe as minhas credenciais, você já viu meus resultados, você já tirou suas dúvidas. Agora é hora de fechar. Então, esses conteúdos pode ser feito em vídeo, pode ser feito em um post estático, por exemplo, de Instagram, mas ele vai ter uma pegada de, no final, mandar a pessoa fazer um agendamento. E eu digo mandar, esse também é uma outra nuance de comunicação que chama-se presença de comando. Normalmente a pessoa fala, o que você acha da gente marcar, para quando você pode, não sei o que. Isso gera uma sensação de disponibilidade muito ruim para você, e a gente vai falar de escassez num segundo momento.
Mas já nessa etapa de conversão do funil, você precisa dar uma ordem. Olha, beleza, o benefício é esse, você pode alcançar isso e isso, as contraindicações são essas, o tempo de recuperação é esse, o tempo do resultado é esse, todo o resultado, o ápice do resultado é esse e esse. Você vai fazer listar essas características, né, desse procedimento, desse serviço que você quer vender e dar uma ordem ao final para a pessoa clicar no link da bio e mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Por quê? Porque você já preparou a pessoa, ela já sabe tudo o que precisava a respeito do procedimento, a respeito de você, entende? Agora ela está pronta. Nessa etapa de conversão também é muito bom colocar depoimentos, porque gera muito mais segurança. Eu gosto de usar depoimentos em 2 etapas do funil, que é a segunda etapa de relacionamento, interesse e consciência, e nessa etapa de conversão, porque ele ajuda muito no processo de tomada de decisão. Então, se você não domina esses fundamentos de comunicação, toda aquela história de post diário e de contratar um social media e de contratar uma agência, de contratar gestor de tráfego, isso aí é tudo perca de tempo, perca de energia, perca de dinheiro, estresse e frustração. Se as coisas são feitas sem fundamento, elas simplesmente não funcionam, fica um monte de ponta solta. O próprio usuário, ele nunca chega no momento de conversão porque a comunicação não foi estruturada. Então, mesmo você que não quer fazer o seu próprio marketing, quer contratar uma agência, quer montar uma equipe para fazer isso por você, se você não entende os fundamentos, você também não vai saber delegar e a pessoa vai poder te oferecer qualquer porcaria que você, por não dominar o assunto, vai ser refém daquilo, vai comprar, vai acreditar e no final tem grandes chances de se frustrar nesse processo, não ter os resultados que você espera, gastar energia, tempo, dinheiro numa parada que não vai dar certo. Então você precisa entender esses fundamentos, mesmo que você não vá fazer o seu marketing. Se você quer fazer, seria incrível que você pudesse fazer isso por um tempo, pelo menos para dominar um pouco os processos e delegar com mais confiança. Mas o que eu estou falando aqui para você é a estrutura de um funil simples, de um processo de conversão, de um processo de vendas do começo ao final. Existem gatilhos mentais para apertar em cada etapa, existem coisas para se falar em cada uma das etapas para conduzir a pessoa, desde o momento que ela começou a te seguir até o momento em que ela vai e passa o cartão lá na venda do procedimento. E eu quero falar com você mais profundamente sobre isso, para você começar a escalar seus resultados, sair desse posicionamento medíocre de ter que cobrar o que você não gostaria porque fulano cobra, ciclano cobra, ou seja, você tem que atuar dentro de preço de mercado. Eu abomino isso, eu acho que cada um deve cobrar o preço segundo o seu posicionamento. Mas se você também não entende de posicionamento, você vai ficar refém da precificação do mercado. Então você precisa entender essas nuances de marketing, porque hoje em dia o seu diploma de médico não resolve mais os seus problemas, não garante o seu sucesso, porque os profissionais estão se atualizando, tá? Os médicos, os dentistas, os injetores estão nas redes sociais se expondo, mostrando seus resultados, e quem não souber fazer isso com qualidade vai ficar para trás, porque o mercado está ficando mais sofisticado. Eu não quero isso para você, o que eu quero para você é que você consiga escalar sua captação de pacientes, eu quero que você consiga escalar seu ticket, poder ter mais lucratividade, trabalhar menos, e todas essas nuances que a gente falou por aqui, eu quero tratar com você com muito mais profundidade, com muito mais detalhe, para você entender e dominar todo o processo. É só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo, tem uma página do outro lado que vai ter todas as informações sobre isso que eu estou te falando. Clica aí e eu te vejo lá do outro lado.